E vamos nós na nossa saga rumo à aprovação do Enem, tomara, né, gente? E com os nossos vídeos diários aqui da quarentena Enem 2021, eu sou o Bussunda, para quem não me conhece, e hoje eu vou falar sobre a queima do café, um assunto que é bem interessante, bem relevante, porque a gente sabe, mas Bussunda, isso é simples, o governo, através do convênio de Taubaté, resolveu queimar café lá no início do século XX, era isso e não tem mistério, letra C. Não. Gente, a gente precisa observar uma coisinha aqui, tá? Óbvio que é importante que você lembre o convênio de Taubaté, o governo brasileiro naquela época se dizia um governo liberal, ele não intervia em setores da economia, não ajudou a modernização, não ajudou outro produto, mas como os grandes cafeicultores eles mandavam no Brasil através da política do café com leite, eles chamaram o presidente da República, na época o Afonso Pena, e disseram: presidente, o café está dando superprodução, o que o senhor pode fazer? E aí você tem que observar, gente, que o convênio de Taubaté não é a reles ideia de que o governo vai comprar o café, vai queimar o café para dar lucro para os grandes fazendeiros. Isso pode até acontecer, mas em última análise. O que o governo começou a fazer é intervir na economia e começar a regular o preço do café para o mercado internacional. Então o governo estabeleceu um preço mínimo, tirou o café, digamos que da ideia de livre concorrência, os grandes fazendeiros vendiam para agências do governo o café por um preço tabelado, para não dar aquela questão, mas eu produzi demais, vou ter que baixar o preço. Não vamos baixar o preço. Se a gente não conseguir vender, o governo compra e estoca e vende assim que conseguir. Se, em último caso, o governo não conseguir vender, aí ele queima o café. Mas por que ele queima o café? Ele queima o café para regular o preço, por isso que muitos autores gostam de usar essa expressão que está aqui, a política de valorização do café. Porque no lugar de você, vendia o café a 10, passar a vender a 5 e depois ter que retomar até chegar a 10 de novo, o governo entendia, muita gente entendia pelo mundo naquela época, que era preferível então queimar uma safra e depois na próxima continuar vendendo a 10 para não baixar o preço. E que na média isso daria lucro mais do que fazer promoção, do que vender, do que fazer aquilo que a gente hoje chama de queima de estoque. Aliás, eu até coloquei esse dado curioso, né? Hoje a gente diz, o que queima de estoque? Você está passando na loja, queima de estoque, chega na loja porque os caras estão fazendo promoção. Na época do início do século XX, queima de estoque era literalmente queima de estoque. Então, se você estiver lá na década de 1910, passar na frente de uma loja, tiver escrito queima de estoque, corra. Os caras vão colocar fogo para não baixar o preço. E detalhe, aqui no Brasil era o governo que fazia isso. Nos Estados Unidos, um pouco antes da crise de 29, os próprios donos das indústrias, para não baratear, para não vender mais baixo e não perder o valor de mercado, eles queimavam produtos por conta deles para manter o preço elevado. Tem empresas até hoje que fazem isso. A Louis Vuitton, não sei se eu falei certo, por exemplo, ela queima bolsas e acessórios quando estão ficando fora de moda para não vender mais barato, para manter o preço da Louis Vuitton um preço exclusivo de elite. Então, basicamente isso que acontecia, mas só que com intervenção do governo aqui através do convênio de Taubaté. Feito, até amanhã, seguimos.